Seja bem-vindo à nossa terceira aula. Hoje a gente vai estudar a escala espírita. Nós estamos nas primeiras aulas, queremos ouvir a sua opinião, sugestões, como é que está o som, como é que está a qualidade da imagem, né? Está dando para acompanhar bem? E no começo do ano nós vamos já postar a programação dos meses seguintes, tá certo? Então até dezembro a gente está iniciando, mas já com o cronograma já mais ou menos definido. A gente quer só escutar um pouco vocês para acabar, né, para concluir o cronograma. Desde já eu adianto que o nosso curso vão ser módulos, então alguns temas que são centrais no módulo 2 vão ser tratados em outro nível de profundidade, tá certo? Então a gente está começando o módulo 1, introdutório, pegando as questões básicas. No módulo 2 a gente começa a aprofundar. É o caso da escala espírita. Nós não vamos estudar toda a escala, nós não vamos estudar detalhadamente cada item da escala. Nosso objetivo hoje é dar uma ideia geral. Para isso nós vamos começar com duas comunicações extremamente interessantes, tá certo? Que estão no livro Céu e Inferno. Uma é de uma rainha e a outra é de uma criança. E aí a gente vai começar nosso assunto. Essa entrevista eu vou ler, porque eu vou ler e a gente vai, né, fazendo comentários. Desde já, faço uma revisão muito rápida da nossa última aula. Primeiro, por que Kardec fez a escala espírita? Pergunta que eu quero que você saiba a resposta, tá certo? E outra, tão importante quanto essa, quais são os critérios da escala espírita? A gente vai responder ao longo da aula. Vamos ler a primeira entrevista. Rainha de Oudh. Oudh é um reino na Índia, tá certo? Na Índia, na época de Kardec, tinham vários reinos, né? Não era o país unificado de hoje, e essa rainha morreu em Paris, né? Por questões políticas e disputas e etc. E aí Kardec resolve entrevistá-la. Ela é evocada e vamos observar o perfil dela. No final, até o próprio Kardec vai comentar que ficou surpreso com algumas questões, né, do perfil psicológico dela, da maturidade emocional. E aí eu já vou adiantar. Kardec vai eleger 2 critérios, e apenas 2 para a escala espírita. 1. Desenvolvimento intelectual, que significa sabedoria, capacidade de compreensão da vida. Segundo critério moral. Mas o moral hoje, a palavra está um pouco desgastada. Eu prefiro, acho que é mais adequado hoje nós falarmos, em vez de moralidade, falarmos de amadurecimento emocional, certo? Amadurecimento emocional. Porque a moral pode ser levada para uma coisa externa, e não é o caso, né? Kardec, quando fala de moral, está falando de emoção. Amadurecimento emocional é a minha sugestão. Vejamos esse caso. Kardec, né? Perguntas de Kardec, resposta da Rainha de Oudh. Quais as vossas sensações ao deixar o mundo terrestre? Ela responde, ainda perturbada. Torna-me... Eu vou falar na minha linguagem, o texto está na íntegra, né? no estudo de vocês, e pode ser consultado em qualquer livro Céu e Inferno. Então eu vou sintetizar um pouco. E ela vai dizer, estou ainda perturbada, é impossível para mim explicar o que eu estou sentindo. Kardec vai direto ao ponto, né? Você é feliz? Olha a resposta. Tenho saudades da vida, não sei. Experimento uma imensa dor, que eu pensei que eu seria libertada dela. Queria eu que o corpo, né, se acabasse no túmulo, né? Como isso, que eu me acabasse no túmulo. Então, ela não está feliz, né? Mas ela também não assumiu. Lamentais ter sido sepultado entre cristãos e não em vosso país? Sim, a terra indiana pesaria menos no meu corpo, né? Ela estava exilada em Paris. Que pensais das honras fúnebres prestadas aos vossos despostos? Veja como Kardec é interessante, né? Ele quer entender como ela está pensando no mundo espiritual. Então, a homenagem que foi feita, né? Você se vangloriou, já é uma revelação. Você não deu importância porque aquilo não tem mais valor do ponto de vista do mundo dos espíritos, né? Vai depender. E por que Kardec faz isso? Ele quer ver o grau de maturidade desse espírito, né? Não dá para perguntar se é evoluído, não é assim, né?
ele vai fazendo perguntas para, a partir das respostas, ir mapeando o lugar dela na escala espírita. Veja como Kardec é inteligente. Então a pergunta é: o que é que você achou das homenagens no seu funeral? Resposta: não foram grande coisa, pois eu era rainha e nem todos se curvaram. Aí ela diz: deixai-me, estão me forçando a falar, quando não quero que saibais como estou agora, mas eu asseguro, eu era rainha. Olha aí o drama do espírito. Primeiro ela queria mais homenagens, e aí já se revelou por completo. Está infeliz no mundo espiritual e queria mais homenagem ainda. E aí ela começa a se dar conta do choque, quer dizer, ela não foi tratada como ela queria, como o orgulho dela queria. E aí no final ela diz: não, mas eu sou rainha, não recebi minhas homenagens, não me sinto feliz aqui, mas eu sou rainha. Kardec delicadamente diz: respeitamos a vossa hierarquia, né? Quer dizer, eu não vou lhe desqualificar, tenha calma. Nós só insistimos para que você responda porque a gente quer aprender. E aí Kardec já lança outra pergunta: você acredita que o seu filho recupere, né, o Estado, né, que foi do seu pai, por conta da questão política? E ela responde: meu sangue reinará, por certo, visto como é digno disso. Aí ele pergunta: você dá atenção à reintegração no seu filho, né, a mesma importância, quer dizer, é tão importante para você que seu filho volte a reinar agora no mundo espiritual como era antes de você desencarnar? Ela responde: o meu sangue não pode se misturar ao povo. Olha o grau de imaturidade desse espírito, está desencarnada. Kardec pergunta, né? Eu vou pular algumas perguntas que não vêm para o ponto, né? Mas aí Kardec vai dizer assim: você viveu no luxo, né? Cercada de todas as honras, o que você pensa disso agora? Olha Kardec tentando fazer o espírito refletir, né? A situação mudou. O que é que você pensa agora disso? Penso que tem um direito. Tem rainha, né? Tem direito. Aí Kardec agora bota o dedo na ferida, né? Kardec preparou o terreno, avaliou, agora ele bota. Já que ela não está cedendo, Kardec vai botar o dedo na ferida. Olha o lance. A vossa hierarquia terrestre concorreu para que tivesse outra mais elevada no mundo em que você está? Kardec sabia que não, dá licença. Mas o que é que ela responde, né? Kardec está induzindo, ela tem um choque de realidade. Tentou de um jeito, tentou de outro, e ela fica: eu sou rainha, eu sou rainha. É como quem dissesse: tudo bem, você foi rainha e você é rainha, mas você tem uma hierarquia elevada aí no mundo espiritual? Olha o que é que ela responde: continua a ser rainha. Depois ela fica confusa e diz: que me envie os escravos para me servirem, porque ela se dá conta que agora não tem mais os escravos, né? Mas não sei, parece que poucos se preocupam com a minha pessoa aqui. Mas ela está naquele choque de realidade. Contudo, sou sempre a mesma. E aí Kardec não quer insistir mais, quer dizer, ela já se deu conta que não está sendo tratada como rainha mais, mas na cabeça dela ela ainda é rainha. Kardec vai tocar agora no assunto religião para ver se consegue sensibilizá-la. Você é muçulmana, né, ou hindu? Porque na região até hoje você tem um grande número de muçulmanos, seguidores de Maomé, e um grande número de seguidores do hinduísmo. Ela responde: muçulmana. Eu, porém, era bastante poderosa para que me ocupar com Deus. Olha o grau de ilusão desse espírito. E aí a gente diz de imaturidade. Ela se achava tão poderosa que não devia se ocupar a mente dela com Deus. Ela tinha coisas mais importantes para pensar, né? Aí a gente vê o grau de ilusão, o grau de imaturidade emocional, né? De atraso moral. Aí Kardec vai perguntar: do ponto de vista da felicidade humana, quais as diferenças que você vê entre, né, a sua religião muçulmana e o cristianismo? Ela vai responder, olha que resposta dura, mas honesta: a religião cristã é absurda. Diz que todos são irmãos. Ela não abre mão da imaturidade de se achar melhor que os outros, né? Parênteses. Nós não temos um pouco dessa rainha em nós, hein?
Será que às vezes a gente não se acha melhor que os outros? Mas a gente nega? Eu sou melhor, mas não vou falar não. Sou tão melhor que nem falar eu vou. Ela, nesse aspecto, foi honesta. Quer dizer, eu não concordo. Eu não sou igual, eu sou rainha, eu sou superior, meu sangue é melhor. E aí Kardec volta então para a religião dela. Qual a sua opinião sobre Maomé? Veja que Kardec está sempre tentando puxar um ponto, fazer uma reflexão. Né? E ela fechada. E aí ela responde, a opinião sobre Maomé? Não era filho de rei, como quem diz. Não era rei, não é da nobreza, não me interessa. Mesmo sendo fundador da minha religião. Você acredita? Aí Kardec vai começar a indagar o seguinte. Então, já que ela não liga, o cristianismo é absurdo. Maomé não interessa, Kardec pergunta. E você acha que você tinha uma missão divina? Sabe o que ela diz? Não me importa. Volta Kardec à religião, né? Um outro aspecto. Qual a vossa opinião a respeito do Cristo? O filho do carpinteiro não é digno de ocupar meus pensamentos. Duro, né? Duríssimo. Kardec tenta mudar de assunto. O que você pensa, né, a respeito das mulheres muçulmanas ter que andarem vestidas para não ser, né, a burca, né, para não ser vista pelos homens? Penso que as mulheres nasceram para dominar. Por quê? Porque eu sou mulher. Quer dizer, é ela. Tudo o universo é ela. Ela é o ser mais importante do universo. Como ela é mulher, as mulheres têm que dominar. Se fosse homem, dizia, os homens têm que dominar. E ela pergunta, mas você não tem inveja da liberdade que as mulheres europeias têm? Olha o que ela responde. Eu não poderia importar com liberdade. Por acaso elas são servidas ajoelhadas, né? Como eu fui, como eu sou, na cabeça dela? Kardec começa a ficar curioso, né? Kardec pergunta, você lembra de alguma encarnação passada sua? Porque já é um espírito que, pelo amor de Deus, né? E ela diz, deveria sempre ter sido rainha. Olha o recurso que Kardec tenta agora. Vamos ver o passado, para ver se você volta a se considerar filho de Deus e não o próprio Deus, né? Praticamente. A gente usa isso hoje em reunião mediúnica. Só que, como todo espírito, encarnado ou não, com excesso de orgulho, tem medo de ver o passado. Claro que tem medo. Por quê? Porque à medida em que você vê o passado, você quebra as ilusões que você tem de você. Quer dizer, para ela foi sempre rainha. Então ela não quer ver. Ela não quer voltar lá. Ela não quer lembrar. Porque vai quebrar a ilusão. A gente depois vai falar um pouco mais disso, tá certo? Vamos em frente. Kardec pergunta, por que você veio tão rapidamente quando nós chamamos? Como quem disse, se você é tão importante, por que você veio, né? E aí ela confessa, eu não queria fazê-lo, mas me forçaram. Acaso julgas, né, que eu viria te responder? Quem você é ao meu lado? Olha o que ela falou para Kardec, né? Também já falou mal do Maomé, até do Cristo, né? Não falou mal não, né? Não valorizou. E aí Kardec pergunta, mas quem então lhe forçou a vir? Ela diz, eu não sei. É estranho, porque como alguém pode ser mais poderosa do que eu? Né? Eu, a rainha, como é que alguém vai ser mais poderoso? Aí Kardec usa uma outra estratégia, que a gente usa também bastante nas reuniões, né, de desobsessão hoje, né? Qual é a sua forma perispiritual? Porque aí também cai, né? É uma maneira de trazer. Observe que Kardec está sempre carinhosamente querendo fazer com que ela veja a situação real dela, para ela ser ajudada. Qual a sua forma? Com que forma você se apresenta aqui? Ela diz, sempre rainha. Por acaso você pensou que eu deixei de ser rainha? Você está sendo desrespeitoso. Fique sabendo que não se fala do jeito que você está falando comigo, com uma rainha. Eu sou uma rainha, você não está me tratando como rainha. Olha aí. Kardec continua. Se nós pudéssemos lhe ver, como nós lhe veríamos com seus ornamentos e com as suas joias? Ela responde, certamente. E como você explica isso, né? Já que você desencarnou? Estou resumindo aqui as questões. Ela responde, elas não me deixaram. Sou tão bela quanto era e não compreendo o juízo que você está fazendo de mim.
né? Apesar de você nunca ter me visto. E aí Kardec vai de novo, né? Leve, mas seguro. Qual a impressão que você tem de estar aqui entre nós? Ela diz, se eu pudesse evitá-los. Aqui me tratam com pouca cortesia, né? Pouca cortesia, a gente está entendendo, né? Não está sendo adorada como rainha. E aí ocorre uma intervenção que é excepcional, de São Luís. Porque aí a gente começa a imaginar a situação desse espírito. Por quê? Porque Kardec entrevista suicidas que estão no meio do sofrimento. E ele vai perguntando com orientação e com a permissão de São Luís. Nesse caso, São Luís intervém e diz: deixai a pobre perturbada, tende compaixão de sua cegueira e queira que ela sirva de exemplo. Não sabeis o quanto ela sofre com seu orgulho. Eu fiquei espantado, porque mais que os suicidas. E aí a gente vê a chaga do orgulho, chaga séria do orgulho, né? E Kardec no final comenta, evocando essa grandeza decaída, né? Decaída ao túmulo, né? Desencarnada, esperávamos respostas de grande alcance. Dado o gênero não esperávamos resposta de grande alcance, quer dizer, devido à educação feminina no seu país, quer dizer, ela não era uma pessoa instruída. Julgávamos, porém, encontrar nesse espírito, né, não digo filosofia, mas pelo menos uma noção mais aproximada de ideias sensatas, né? Kardec achava que ia ter uma reflexão mais profunda sobre a vaidade humana. Longe disso, vimos que o espírito conservava todos os preconceitos terrestres na sua plenitude de força, que o orgulho nada perdeu de suas ilusões, que lutava contra a própria fraqueza e, finalmente, que muito devia sofrer, né, pela sua impotência. É o primeiro caso que nós trouxemos hoje. Tem outro, mais breve, né? Mas aí já fica nossas reflexões sobre a chaga do orgulho. Vamos agora para outro caso. E aí estamos ainda no livro Céu e Inferno, mas no outro capítulo, saímos do capítulo Espíritos Endurecidos, estamos no capítulo 8, Expiações Terrestres. Marcelo, o menino do quarto, número 4. Vamos nós. Eu vou resumir, eu vou ler só o primeiro parágrafo para a gente se situar, tá certo? Num hospital da província, um menino de 8 anos estava num estado difícil. Era chamado de número 4. Estava inteiramente contorcido. Nasceu com uma deformidade, né? Que as pernas se lhe torciam, roçando o pescoço, num estado de tal magreza. Ele tinha uma deformidade, né? Totalmente magro, ele era pele e osso. O corpo, uma chaga, uma ferida. Os sofrimentos atrozes, né? A doença dominava todo o seu organismo, desde que ele nasceu, né? Já havia 8 anos nesse sofrimento. A família dificilmente aparecia. E o médico, cheio de compaixão, né, dava a assistência que podia e, quando podia, também lia textos para ele e ficava espantado com a sabedoria daquela criança, segundo ele. Um dia ele disse: doutor, por favor, me dê aquelas pílulas que você sempre me dá. O médico disse: mas eu já lhe dei tantas. E ele disse: é porque hoje eu estou com muita dor e eu não quero gritar para não incomodar os outros doentes que estão do meu lado. Isso já basta para ver o perfil desse espírito. Desencarna, ele é evocado por Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tá certo? Eu vou ler apenas um trecho da comunicação. Vocês vão ler com mais calma. Vamos lá. Ele fala que essa encarnação, ele que solicitou, né? Não foi imposta, foi um desejo dele, embora ele diga que ninguém sofre à toa. E aí Kardec vai perguntar o seguinte: pelo que afirmais, parece que os vossos sofrimentos não são uma expiação das faltas anteriores. Ele diz:
não foram expiação direta, mas eu posso lhe garantir que todo sofrimento tem causa justa. Aí ele vai dizer, aquele a quem conhecestes tão mísero, né, a criança ali, que era uma chaga só em pele e osso, foi belo, grande, rico e adulado. Né? Teve aduladores e cortesãos, quer dizer, um nobre ou um rei, né? Mas foi fútil e orgulhoso. Anteriormente fui bem culpado, reneguei a Deus, prejudiquei meu semelhante, mas espiei cruelmente, primeiro no mundo espiritual e depois na terra. Os meus sofrimentos, de alguns anos apenas, nessa última encarnação, suportei-o eu anteriormente por toda uma existência. Quer dizer, o que ele viveu, que eu descrevi, numa existência anterior foi uma longa existência, que só acabou na extrema velhice. Por meu arrependimento, conquistei a graça do Senhor, o qual me confiou muitas missões, inclusive a última, que bem conheceis. E fui eu que a solicitou para terminar a minha depuração. Adeus, amigos. Tornarei algumas vezes. A minha missão é consolar e não instruir. Há, porém, aqui muitas pessoas cujas feridas estão ocultas, e essas terão prazer com a minha presença. Assinado Marcelo. Depois tem uma belíssima instrução do guia do médium, explicando um pouco mais a situação desse espírito. Vamos para o nosso tema central, escala espírita. O que é que tem a ver essas duas comunicações com a escala espírita, meus amigos? É o ponto central de hoje. Como espíritos reagem diferente, né? Você vê uma rainha revoltada e orgulhosa. Chega ao mundo espiritual ainda carregada de orgulho e ilusão. Você vê um menino de 8 anos, sofreu a vida toda, o corpo uma ferida, magro, praticamente abandonado pela família, preocupado para não gemer alto demais de dor para não incomodar os outros doentes. Como se explica isso? Escala espírita. Diferentes graus evolutivos. Como eu falei, nós vamos ver só as três grandes ordens da escala espírita. Se a gente não entende isso, imagine essa rainha chega na sua mediúnica, você começa a perguntar um bocado de coisas sem verificar, sem questionar o grau evolutivo. Você acha que ela vai dizer que não sabe alguma coisa? Ela vai responder tudo. Ela vai dizer, eu sei, eu sou a verdade, eu sei mais do que Deus, eu sei mais do que tudo. Olha aí, olha o perigo. Então, primeiro, entender. Eu estou lidando com o espírito pelo menos de que ordem? Da terceira ordem, da segunda ordem ou da primeira ordem? Né? Kardec vai estabelecer 3 ordens de espíritos. Senão a gente se perde. Eu não posso tratar da mesma maneira, quer dizer, dar a mesma atenção, no sentido de seguir conselho ou de considerar mais a opinião da rainha que nós vimos e a opinião do Marcelo. Não dá. Não tem como. Por isso eu tenho que, como Kardec, saber verificar discretamente com quem que eu estou conversando. Que tipo de opinião esse espírito dá? Que tipo de evolução ele demonstra? Que tipo de compreensão da vida ele demonstra? E quem vai me ensinar a fazer isso, a base para fazer isso é a escala espírita. Daí seu tema essencial. Entrar em contato com os espíritos sem entender a escala espírita é correr graves riscos, né? É o mesmo que você ir trocar dinheiro num país em que metade das cédulas são falsas e você não sabe reconhecer, né? Nem pelo toque, nem pela visão, o que é uma cédula falsa, uma cédula verdadeira, tá certo? Então, escala espírita é isso. É você saber com quem você está falando, né? Você está falando com quem? Só que a gente não pergunta direto, a gente verifica, a gente avalia com quem estamos falando. Porque a partir daí a gente vai poder saber o que perguntar, que consideração dá, né, a opinião daquele espírito e etc, etc. Bem, a escala espírita ela tem 3 grandes categorias, né? Eu vou ler agora linhas, vamos mais conversar, que eu já li demais hoje, né? Sei. Primeiro, são os espíritos imperfeitos. Terceira ordem, pessoal lá de baixo, espíritos imperfeitos. Segunda ordem, né? Nível mediano, bons espíritos. E primeira ordem, espíritos puros.
o que é cada uma dessas ordens, vamos ver agora, tá certo? Kardec vai colocar, já no Livro dos Espíritos, o seguinte, né? Com o auxílio desse quadro, veremos o grau de confiança e de estima que os espíritos merecem de nós. E ele vai dizer o seguinte: de certo modo, a escala espírita é a chave da ciência espírita. E aí eu não sei se todo mundo entende esse termo, né? Porque é um termo mais ou menos antigo. O que é a chave da ciência espírita? É o ponto central, né? Talvez hoje a gente dissesse a senha da ciência espírita, quer dizer, é a senha que abre o cofre do saber espírita. Sem essa senha você não tem acesso ao tesouro espírita. Sem essa senha você não tem como entender o espiritismo, né? Então é a senha, o código que dá acesso à doutrina espírita como um todo. Se não entender isso, já era, né? Dançou. Vamos lá. Terceira ordem, estamos falando de quê? Kardec vai definir na terceira ordem, e aí eu não vou entrar hoje, mas a terceira ordem tem 5 divisões, vai ser tema no outro módulo, a gente vai estudar e dar exemplos de cada uma dessas divisões, tá certo? Mas hoje a gente quer deixar essa ideia geral. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Predomina a matéria sobre o espírito. E aí Kardec, eu vou ler as palavras de Kardec, tá certo? Ele vai dizer que nem todos são maus. Então, a terceira ordem é uma ordem enorme, onde você vai ter os espíritos realmente maus, os perversos, os líderes das trevas, os realmente espíritos ruins, gente ruim, né? Gente ruim mesmo. Mas você também vai ter nesse grande grupo os que não são perversos, mas são levianos, né? Respondem qualquer coisa, não têm responsabilidade, né? Aqueles que gostam de mentir para pregar peça, e aqueles que não fazem nem o bem nem o mal. Aí você vai dizer, mas terceira ordem sim, porque Kardec vai dizer, não fazer o bem já é um sinal de atraso, de inferioridade, né? Se negar a se esforçar pelo outro já é sinal de inferioridade, tá certo? E aí ele vai mostrar aqui a outra coisa, tá certo? Vamos tentar resumir aqui. Quais são os 2 critérios de Kardec, né? Inteligência e maturidade emocional, moralidade, capacidade de compaixão. Isso vai se misturar. Você vai ter espíritos relativamente inteligentes, que são muito perversos, relativamente inteligentes, que são levianos, relativamente inteligentes, que são maliciosos e mentirosos. Você vai ter espíritos que não têm inteligência nenhuma, o sujeito é, né? Não entende, né? Não entende nada, não sabe quanto é 2 mais 2, mas é profundamente mal. No outro caso você vai ter um que não sabe o que é 2 mais 2, mas né? É mais bobo do que mal, é mais leviano do que mal. Então, com esses 2 critérios, nós vamos ver que há muitas combinações. Qual é a característica geral? Predomina, né? As paixões inferiores. E aí entenda, mesmo os espíritos perversos mais inteligentes, eles não têm conhecimento profundo da vida universal. Eles conhecem muito bem as regiões inferiores. Eles não têm acesso às regiões superiores. Eles podem falar ora sobre as regiões que eles dominam, mas eles não sabem dizer como é a colônia do Cristo. Eles não sabem dizer onde vive Eurípides Barçanufo. Eles não têm acesso. Então, a ideia deles em relação à amplitude do universo é extremamente limitada, embora eles possam saber muito de quê? Da ciência terrena e das regiões, né, negras do mundo espiritual, as regiões atrasadas do mundo espiritual. Mas sim, podem ser maus e terem uma inteligência muito desenvolvida, porque a inteligência e a moralidade não se desenvolvem juntas, né? Ela vai se desenvolvendo de formas variadas e aí a gente vai ter inúmeras combinações. Vamos para uma parte mais prática. E aí há muito mal entendido, por isso vamos bem devagar, certo? Até beber água. Qual é a maneira mais clara de nós identificarmos esses espíritos?
Depois a gente vai falar da vibração em outro momento, mas a maneira mais objetiva, mais racional, mais confiável é examinar a linguagem. E aí eu vou contar uma coisa: muita gente ingênua derrapa e sai da pista, né? Tá fora do jogo. Quando ouve isso, porque ouve e não entende. Porque algumas pessoas pensam que linguagem, quando Kardec fala para examinar a linguagem do espírito, a pessoa pensa assim: se ele está falando português corretamente, se a pronúncia é boa, se não teve erro de crase, se não teve erro de vírgula, se a pontuação está adequada. Gente, Kardec, além de tudo, é gramático, foi gramático. E além de gramático, foi tradutor. Então Kardec, quando usa linguagem, ele sabe o que ele está dizendo. Linguagem não é correção gramatical pura e simplesmente. A linguagem é um conceito muito mais amplo, tá certo? Hoje nós podemos dizer, inclusive, que a gesticulação do corpo é uma linguagem, né? Tem até um livro bem famoso, O Corpo Fala. Fala, a gente se comunica, o corpo transmite linguagem. Kardec não está falando disso. Isso é só para a gente entender que Kardec, quando fala linguagem, não está falando falar difícil. Porque tem gente que acha assim: não, o espírito falou um bocado de coisa difícil, é evoluído. Às vezes é um espírito inteligente, olha aí, inteligente, que tem um vocabulário bom, às vezes conhece bem as normas da língua, mas é um espírito perverso. Existe? Óbvio. Está cheio por aí. Está cheio por aí. Então, não é falar difícil. Não é falar palavras difíceis. Né? Não é isso. Não é isso. O que é que Kardec quer dizer com linguagem? Se nós não entendemos isso, meus amigos, nós perdemos o maior fator de identificação de um espírito. Linguagem. Vamos começar a falar disso, a gente vai voltar a esse assunto porque é essencial. Se achar que linguagem é ter vocabulário, é escrever gramaticalmente correto, isso é importante, mas isso não define evolução espiritual. Não define. Para Kardec, não. Vamos ler aqui, essa parte eu vou ler. Então, 3 linhas. Na linguagem de que usam se lhes revela o caráter. O caráter, olha aí. A linguagem revela o caráter. A linguagem não revela. O Kardec não está preocupado se sabe o tamanho do vocabulário. Claro que revela, mas não é esse ponto. Kardec quer ver. Kardec estamos aqui dentro, né? Estamos dentro nesse momento da escala espírita. Então a linguagem revela o caráter. Todo espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado como terceira ordem. Olha aí. Então, quando Kardec está falando de linguagem, ele está falando da expressão do pensamento. Expressão do pensamento. O que é isso? Não é vocabulário, não é falar difícil, não é impressionar, né? E aí a gente tem um conjunto de problemas com gente que quer impressionar pela linguagem, né? Que é a questão da cultura brasileira, né? Diga-se de passagem. O doutor fala difícil, né? Ninguém entende, então ótimo. Kardec está dizendo que a linguagem revela o pensamento. Então, quando Kardec manda observar a linguagem, ele quer dizer o quê? Observar o pensamento, né? Se o pensamento dele, né, é mau, o que é um pensamento mau? Se pela linguagem ele revela que é invejoso, que é dominador, que é ciumento, que está estimulando a vaidade, né? Que gosta de falar coisas confusas que ninguém entende, que está estimulando a discórdia. Isso é a observação da linguagem, meu Deus. O espírito pode ser um pós-doutor em língua portuguesa, e aí vai falar muito bem. Mas ele pode ser o líder das trevas. Ele vai falar muito bem, incitando a discórdia, o ciúme, a inveja, a arrogância, a prepotência. Então, quando Kardec fala de linguagem, Kardec está falando o quê? Observar o que o espírito está dizendo ou escrevendo e, a partir daquilo ali, ver o fundo do pensamento dele, né? Que conceitos morais ele está apresentando no meio daquela linguagem?
Que ensino real ele está dando? É confuso? Então já não é um espírito bom. Ou então através de um médium muito confuso. Aí tem que pedir outro médium, né, para poder comparar. Mas ele fala e diz, não, então é muito comum a gente ver nos espíritos mentirosos, alguns dos espíritos que pertencem à terceira ordem dos mentirosos, incensar o médium, estimular a discórdia. Não, ninguém lhe entende, não adianta você pedir para ninguém avaliar as comunicações, porque ninguém vai entender, só eu e você, quer dizer, o resto do universo é burro, só os dois são inteligentes, né? A gente vai ver com calma aí cada caso, né? E vamos contar vários casos de cada um de cada classe dessas três grandes ordens. Então, vamos observar a linguagem, observar o conteúdo do pensamento do espírito, mais do que o vocabulário, mais do que palavra difícil, tá certo? Esse é o ponto central de hoje. Se você só tiver aí um pedacinho de memória no cérebro, usa o pedacinho de memória para entender o que Kardec quer dizer como linguagem. A linguagem é aquilo que revela o pensamento moral, o pensamento real do espírito. Linguagem não é palavra difícil, não é vocabulário. Certo? Linguagem transmite a essência do pensamento do espírito. E aí a gente tem que ver isso, tá certo? Tem que ter muito cuidado. Então, como é que a gente identifica um espírito dessa terceira ordem, da grande ordem dos espíritos imperfeitos, né? Maioria na Terra, não precisa dizer. Ouvindo, né? Nas minhas palavras eu diria, qual é a intenção desse espírito, né? É a mesma coisa. Ele está falando, a linguagem dele mostra quais as intenções dele. Quais são as intenções? É a mesma coisa, o que Kardec está dizendo. Quais as intenções reais? Estímulo da vaidade, do egoísmo, do medo. Né? Tem muito obsessor que estimula o medo da mediunidade. Por quê? Porque se estudar a mediunidade e viver, vai desmascará-lo. Então ele não quer que fale no assunto. É melhor ele obsidiar o ignorante em relação às questões mediúnicas. Então, qual é a intenção desse espírito? E aí todo mundo pode avaliar. Ah, mas ele fala muito bonito. Tudo bem, mas esse falar bonito transmite o quê? Estimula o quê? A abnegação, o perdão, né? O estudo sério, a doação. Ou esse linguajar estimula a vaidade, a confusão mental, o não entendimento, a discórdia, né? O distanciamento orgulhoso. Vamos agora para a segunda ordem, né? Vamos para a segunda ordem. Segunda ordem, se primeiro, na terceira ordem, predomina o desejo do mal, na segunda ordem, predomina o desejo do bem. E Kardec é tão sábio, né? Kardec é um gênio né, de uso da linguagem, né? Ele também era tradutor, né? Ele transitava por vários idiomas, então ele sabe o valor das palavras. Ele diz predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem, quer dizer, quem está na terceira ordem não é o demônio, predomina o desejo do mal, mas já há desejo do bem, porque é filho de Deus. Então há um desejo do bem, só que o mal predomina. Então a terceira ordem, usando a linguagem do Evangelho, nós diríamos, na terceira ordem faz-se mais o mal do que o bem, né? Em escalas muito diferentes, mas algum bem sempre faz, porque é filho de Deus. Na segunda ordem faz-se o mal, mas o bem predomina, né? Jesus tem uma frase belíssima, né, que diz assim: procurai fazer mais o bem do que o mal, né? Se eu fosse traduzir, e não vou, porque eu traduziria assim, né? Informalmente eu diria: entra na segunda ordem, meu filho, sai da terceira, né? Você está fazendo mais o mal do que o bem. Aumenta a dose do bem, diminui a dose do mal, porque Jesus é tão lúcido que ele não vai mandar a gente ser espírito puro, né, de uma hora para outra. Então o que ele está dizendo é isso, meu filho, sai da terceira ordem e vai para a segunda, né? Já está de bom tamanho, não precisa muito mais do que isso, né? Então, segunda ordem é onde o bem predomina. Existe o mal, existe, em níveis variados, né? Kardec vai dizer que esses espíritos eles têm em graus muito diferentes a ciência, e a gente está falando de conhecimento, cultura e tal, sabedoria, quer dizer, sabedoria de vida, capacidade de entendimento e bondade. Isso vai se combinar de diversas maneiras e a gente vai ter
4 grupos, né? A gente tem 5 nos imperfeitos, a gente tem 4 nos espíritos bons, tá certo? E claro, nessa ordem os mais adiantados, né, vão ter bondade, saber, né, ciência. A gente, só para começar a citar exemplos, quem a gente conhece, né, espíritas, que está no topo da segunda ordem, né? Lá vou eu chutar, se eu errar me perdoe, tá certo? Mas é só uma tentativa didática. Até onde eu entenda, quem está aí no topo da segunda ordem, por exemplo, é Bezerra de Menezes, né? Enfim, não vou citar tantos. Quando a gente for aprofundar, eu vou citar mais, porque citar pode ser delicado aí para alguém, né? Alguém pode achar que, enfim, não estou sendo correto, mas eu posso dizer sem medo que Bezerra de Menezes está no topo da segunda ordem, né? É uma opinião, claro. Teremos aí desde a pessoa bondosa, mas que não tem muito conhecimento, a pessoa intelectualizada que não tem tanta bondade, mas não tem tanta maldade. Então, são 4 grupos dentro dessa ordem. Mas o que é comum a eles? Predomina o desejo do bem, né? E aí a combinação moral, intelectual também vai se fazer da maneira mais variada, né? Então temos a terceira ordem, temos a segunda ordem. Linguagem desses espíritos, né? Vocabulário, tantas palavras de vocabulário, não é isso, né? Linguagem que estimula a fraternidade, que explica questões científicas de uma maneira correta e lúcida, não confusa. Hoje em dia, na área das ciências humanas, em geral, a gente diz o seguinte: o indivíduo escreveu um texto. Se uma pessoa com a cultura média não entender, é porque está mal escrito. Problema do autor. É problema do autor. Quem quer escrever e quer se comunicar tem que se obrigar a adequar a linguagem para o público dele. Então, o espírito que escreve muito confuso, devolve a psicografia para ele e pega o que explica melhor. Kardec escreve tão fácil. E por que a gente tem que pegar uns textos que a gente passa 10 anos para entender e depois acha que entendeu e depois não entendeu nada? Então, a gente tem que ter uma referência. Não, é um vocabulário a mais, então vou me esforçar, claro. Mas tem um pouco de cuidado com isso, tá certo? Porque, como tem encarnado, tem desencarnado, né? Que carrega na complexidade, no vocabulário, porque não tem muito conteúdo e não tem muita essência. Esses espíritos aqui da segunda ordem são espíritos lúcidos, porque o desejo deles é do bem. O que é que adianta eles escreverem um texto que ninguém vai entender? O que é que adianta? Não? A gente vê aí a monumental obra Paulo e Estevão. Precisa ter vocabulário? Precisa. Mas dá para entender, todo mundo entende, né? Eu adoro o estilo do Emmanuel. Pode ser que alguém não goste, tudo bem, aí é gosto, mas dá para entender. É uma obra imensa, resgata um período histórico, contextualiza, dá para entender. Dá para entender, certo? Não precisa ser pós-doutor para entender isso, né? Uma pessoa que tem um hábito de leitura ou que se esforça, tem acesso à informação, né? Então, é isso que eu estou dizendo, quer dizer, mesmo uma obra profunda, com muitos conteúdos, pode ser escrito de uma maneira clara. Por que isso é importante? Porque o espírito da segunda ordem quer colaborar para a nossa evolução. Se eles escrevem um texto ou dão uma mensagem que ninguém entende, vai servir para quê? Para ele se exibir? Então ele não é da segunda ordem, se ele ainda é imaturo, como a nossa amiga Rainha de Ode. Que é o centro, não interessa, porque aí o da segunda ordem já começa a entender o quê? Que o outro é importante, né? A rainha é um ótimo exemplo da terceira ordem. É ela e depois é ela não tem tempo nem para Deus, imagina para os outros, né? Então, olha a situação, é um espírito da terceira ordem. Ela é o centro, o interesse é dela, é o orgulho, o egoísmo, a predominância. Na segunda ordem, o espírito pensa: eu quero ajudar eles. Bem, para me ajudar, eu tenho que falar uma coisa que eles entendam. Se eu escrever aqui um texto, se eu der uma mensagem de psicofonia e ninguém entender, vai servir para quê? Para a vaidade do médium? Para a minha vaidade? Então, isso é importante, né? Se o espírito não consegue se explicar e ele é da segunda ordem, ele vai estudar comunicação no mundo espiritual. Isso é sério. Se ele quer fazer e não está conseguindo, ele tem que se qualificar.
Se eu quero escrever, se eu acho que é importante, se eu acho que minha contribuição é por aí, eu escrevo e ninguém entende nada, eu tenho que treinar. Treinar, até eu saber escrever. Tá certo? Se eu quero ser médico e quero fazer transplante cardíaco, eu tenho que fazer uma faculdade, especialização, treinar, até poder fazer bem feito. Então, a linguagem também é isso, né? Mostra o conteúdo e mostra a postura moral do espírito. E a gente vê isso muito nas faculdades, né? Hoje menos, graças a Deus, né? Mas ainda pode se encontrar. O sujeito chega, uma turma que está começando, uma turma que está com desnível em relação a ele, ele fala de uma maneira que ninguém entende. Terceira ordem, viu? O professor que faz isso. Por quê? Ele não está preocupado com o outro, ele está preocupado com a rainha, com a minha posição, a minha vaidade, né? O meu prestígio. Segunda ordem, predomina o bem. O bem significa, eu quero ajudar o outro. Então eu vou me preparar, vou fazer o meu esforço para que eu ajude o outro. Isso é a linguagem que Kardec está falando. Tem um objetivo moral. Qual é a intenção desse espírito? Falar isso e falar desse jeito. Qual é? Né? Porque aí, pegando um pouco da linguagem, já para a gente passar para a última ordem, as pessoas não entendem. Há muitos espíritos, né? Eu particularmente tenho, aí desculpa a palavra, mas tenho um grande privilégio, uma grande felicidade de conviver com vários pretos velhos que são espíritos elevadíssimos. E aí o pessoal diz, mas ele fala de um jeito de preto velho. Eu digo, porque ele se apresenta como preto velho. E você diz, mas e a linguagem? A linguagem é das mais nobres. Porque é uma linguagem que toca o coração, que descontrai, que faz você entender conceitos profundos de uma maneira simples. Ele fala de uma maneira simples coisas profundas. É uma linguagem elevada nessa definição de Kardec. Então temos que entender isso. Por que ele se apresenta como preto velho? Por opção dele. Não pode? Ele pode se apresentar como rei, como rainha, como nobre, como preto velho não pode. Onde é que está esse estatuto proibindo o espírito nobre se apresentar como preto velho? Ele se apresenta porque alguns dizem foi a encarnação que mais marcou, e eu suspeito, é a opinião minha, para educar o nosso orgulho, para ensinar a gente a entender a escala espírita. Eles se apresentam como preto velho para a gente entender a escala espírita. Então todo preto velho é de segunda ordem? Não. Quem pensa isso não entendeu nada. Continua do mesmo jeito. Preconceito de um lado, preconceito do outro. Qual a linguagem? A linguagem não é a palavra, é o conteúdo, não é a forma. E aí é o nosso problema. A gente está viciado há 5, talvez 10 milênios em exterioridade, em forma. Forma A é boa, forma B é ruim. Kardec fala do conteúdo. Kardec conta uma fábula, né? Depois a gente fala dela, mas que é muito legal, que ele diz o seguinte: a pessoa não quer pegar o nó sem quebrar a casca, né? Quer dizer, quer a essência sem descascar. Então vamos entender o que é forma, o que é conteúdo. A linguagem tem que ser observada do ponto de vista de descobrirmos o conteúdo do espírito, as suas intenções morais e a sua lucidez intelectual. Então, um espírito se apresenta como preto velho, pode ser um espírito de terceira ordem? Pode. Um espírito se apresenta como preto velho, pode ser um espírito elevado de segunda ordem? Pode. Como é que eu vou saber se tudo diz que é preto velho? Linguagem, intenção, conteúdo, o que é que ele transmite quando ele fala, o que é que ele transmite quando ele escreve, que ensinos morais ele passa para você, para o grupo, para as pessoas. Isso é a linguagem para Kardec. Né? A linguagem, o conceito da linguagem a ser aplicado na escala espírita é esse, é o conceito do conteúdo, tá certo? Então, falamos da terceira ordem, falamos que tem 5 subdivisões, num momento futuro a gente pega, falamos da segunda ordem que tem 4 subdivisões também muito interessantes, num outro momento a gente aprofunda, e vamos agora para a primeira ordem, a mais fácil de ser falada e não tão fácil de chegar lá, tá certo? Olha aí,
Kardec fala de predominância numa, predominância na outra. Nessa aqui ele nem toca no nome, ele fala do oposto. Nenhuma influência da matéria, nenhuma. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos inferiores, né? Inferiores aí é de Bezerra para baixo, viu? Porque aí estamos falando de espíritos puros. Quando Kardec, e aí é um outro conceito interessante, que quando Kardec fala matéria, Kardec está falando do mundo material, inclusive a cultura. Espírito puro, quando reencarna, não desenvolve preconceito cultural. Porque ele é puro. Ele não vai assimilar preconceito. Espírito superior, quando encarna, pode assimilar, pode demonstrar, pode acreditar num preconceito cultural ou outro. Exemplo maior de espírito puro, Jesus de Nazaré não tinha um preconceito. Um povo absolutamente preconceituoso, os apóstolos, né, muitos extremamente preconceituosos, e Jesus quantos preconceitos? Zero. Por quê? Ah, mas ele não nasceu ali, não foi criado ali, não foi. Mas ele é espírito puro. Ele não sofre influência do meio. Zero de influência do meio. Então, enfim, não é qualquer coisa, né? Olha que lindo. A gente chega lá. Olha que lindo. Não está mais sujeito à reencarnação, né? Quando quiser. Agora a parte mais bonita que eu achei, né? Vocês podem achar outras. Eles são os mensageiros e ministros de Deus. Olha que emprego maravilhoso. Eu duvido que você tenha um emprego melhor do que esse. Ministro da Fazenda, Planejamento, do Ministério das Relações Exteriores, vive viajando, é legal e tal. Ministro da Defesa. Não. O que é que ele é? Ministro de Deus. Sim, não. Trabalho de quê? Sou ministro. Cuida de quê? Você responde para quem? Para Deus. Para Deus. A gente se reúne lá e os outros ministros de Deus e a gente vê o que vai fazer com vocês. Então, é um bom emprego. O concurso não é fácil. É um concurso um pouco difícil, viu? Mas a gente vai passar. Eu já soube que a gente vai passar. Tempinho de preparação, né? Vamos lá. Então, eles são ministros cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Deve viajar e ficar nos melhores hotéis, eu imagino, né? Viajar para tudo que é canto, deve ser uma maravilha. Comandam todos os espíritos que eles são inferiores. Quando aqui é inferior é relativo, quer dizer, se ele é puro, se não for puro, para baixo, né, está sob as suas ordens. Que os auxiliam na obra do aperfeiçoamento e que lhe designam as missões, né? São designados por anjos, arcanjos ou serafins. Só há uma classificação aí. No futuro, quando formos aprofundar, a gente vai ver que mesmo na primeira ordem há uma imensa hierarquia. E anjo, não pense que anjo é um bichinho bobo e asinha não, viu? Anjo é gente, né? Gente que a gente não sabe como é, mas é gente porque anjo tem individualidade, né? Tem personalidade, né? Tem o seu perfil. Anjo não é tudo igual não, né? Entendeu? Não é lata de azeitona na prateleira da mesma marca não. Porque a gente tem algumas mensagens. Tem uma mensagem do anjo Gabriel na Revista Espírita. Ele é firme, ele é bem firme. Então a gente vai depois estudar um pouco mais também a primeira ordem. E o Cristo, onde é que está? O Cristo não é mais anjo. Não. O Cristo é Cristo. Cristo é o topo da primeira escala. É o topo do topo. Então Jesus de Nazaré, esse jovem que veio ao mundo nos ensinar e continua nos amando e ensinando. Na verdade já nos amava e ensinava antes de reencarnar, né? Sabemos disso. Ele não é apenas, desculpa a palavra, né? Já é muita coisa, mas ele não é apenas um anjo. Ele tem sob as ordens deles os anjos vinculados à Terra, né? O trabalho sob a coordenação, aí quem sou eu para saber como é que funciona, mas Jesus está no topo do topo, né? Quer dizer, a primeira ordem é o topo, Jesus está no topo do topo. Então Jesus é um anjo evoluidíssimo. Por isso a gente diz, não tem como ter influência da matéria. O pessoal fica com um bocado de teoria maluca e não entende, porque não tem escala espírita, ninguém pode reclamar deles, né? Pode reclamar da gente se for falar besteira. Porque aí você já está num outro patamar, né? Você está num patamar aí de formadores de mundo,
Porque o anjo já executa a ordem de Deus para o universo. Um Cristo, sei lá, né? O que é que a gente sabe? O que a gente sabe é que quando o espírito fica puro, vira anjo, segundo Cristo, ele vê Deus face a face. É uma linguagem simbólica, Deus não tem face. Mas ele vê Deus. E aí a gente pergunta, como é que é isso? O que é que eles explicam? Não dá para explicar, vocês são cegos. Como é que eu falo de luz para um cego? Né? Nós ainda somos cegos para ver Deus face a face. Por enquanto, né? Alguns milhões ou bilhões de anos, eu não sei contar ainda isso, mas eu sei que um dia resolve. Enfim, meus amigos, chegamos, né, ao fim da escala espírita, desse primeiro momento. É um tema que exige um pouco mais, espero que vocês tenham acompanhado. Dúvidas, mandem as dúvidas, e-mail, tá certo? E fica pra gente a seguinte reflexão, né? Estamos fazendo mais o mal ou o bem em nosso dia a dia? O critério é o dia a dia, não é as 2 horas no centro espírita, ou às 6. Mas as 24 horas de cada dia, de toda semana e de todas as semanas. O balanço geral, como é que está? Quantidade de mal e quantidade de bem. Importante pensar nisso. É isso que define o jogo da nossa evolução. Faço mais o bem ou faço mais o mal? O mal todos fazemos, porque o mal é não amar sempre, já é o mal. A questão proposta por Jesus, e aí eu repito porque é admirável essa lucidez, né? Fazei mais o bem do que o mal. Porque ele sabe que ninguém vai ficar, a gente só vai parar de fazer o mal quando for anjo, né? No sentido mais rigoroso do termo. Fazemos mais o bem do que o mal. Fica a questão, né? Para que a gente faça aí o nosso balanço evolutivo. No futuro, né, retornaremos a esse assunto e aí a gente vai ver com muito mais calma, tá certo? Se for necessário, a gente vai ter um encontro para cada ordem, né? Um encontro para a terceira ordem, para a segunda ordem, para a primeira ordem, para que a gente possa aprofundar isso. Desejo a vocês uma ótima semana. Quero expressar minha alegria, né, de estar conversando com vocês, embora não seja ao vivo, pelo menos, né, ainda não dá para fazer isso, mas é uma alegria saber que a gente está podendo compartilhar, né? E ficaria muito feliz se vocês também compartilhassem conosco as impressões, as opiniões, os desejos, né? Vamos começar a conversar sobre temas, a gente vai apresentar um temário mais completo, mas há sempre flexibilidade. E o meu maior desejo é que a nossa 10ª aula, já que vocês não estão mandando, eu vou dar um prazo grande para ver se dá certo, que a nossa 10ª aula seja uma aula de revisão, de respostas. Se tiverem mais questões, poderá ser a nossa 7ª aula ou a nossa 5ª aula, seja como for. Então, mandem perguntas, porque a gente, à medida que tem um número razoável de perguntas, a gente pode, né, tirar um encontro todo só para respondê-las, que vai ser também com muito prazer, com muito carinho. Quero mandar um abraço para várias pessoas de vários estados. Estou profundamente feliz em saber que pessoas na Europa estão assistindo. Ainda não tive notícia dos Estados Unidos, mas eu ficaria muito feliz também se os brasileiros dissessem os estados que estão vendo e se o som está bom e etc, etc. Por que isso? Né? Já para concluirmos. Porque a proposta do Grupo Marco é que nós nos encontremos, né, virtualmente e, se Deus quiser, até fisicamente. Né? Próximo ano, acredito que a gente vai ter condição de fazer alguns encontros, tá certo? Até chegar lá, é importante que a gente entre em contato, que a gente troque ideias, que a gente possa se aproximar. Porque esse curso, o nosso desejo é que ele seja construído em conjunto. A gente vai lançar uma programação flexível. E aí a gente espera que a gente consiga crescer juntos. Um grande abraço a todos. Vamos fazer a nossa prece para o nosso encerramento. Pai de amor e bondade, muito obrigado por essa oportunidade de reflexão, pelo carinho daqueles que compartilham conosco o tempo, as vibrações, as reflexões e as opiniões.
Acima de tudo, Senhor, te agradecemos por estarmos no mundo num momento tão especial, no momento em que nós poderemos resgatar nossos débitos enormes, como os trabalhadores da última hora, agindo em nome do teu amor. Ampara a todos nós, que esse curso possa durar segundo a tua santa vontade. Que assim seja. Um grande abraço.